Então, acho que é isso aí, se vocês tiverem alguma pergunta. Professor, assim, eu vejo que esses exemplos que você deu são bastante carregados de moralismo inglês, né? Mas quando eu olho, por exemplo, para a mitologia latino-americana, com figuras como Saci Pererê e outras, eu vejo que a concepção de moral e da utilidade da imaginação é um pouco diferente na cultura inglesa e na cultura, talvez, latino-americana. Como que essas figuras do mau herói, elas colaboram com esse senso de utilidade da imaginação a serviço da moral? O Saci Pererê ele não é herói, né? O Saci Pererê é um mau exemplo. Ele é o bicho que você tem que manter na garrafa. Ele não é o herói, ele é o mal. Ele é mau. Né? Ele não é bom. Nenhum desses do folclore, ele é bom. São coisas ruins. Curupira, Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, Boitatá, tudo isso é ruim. E, na verdade, são histórias de advertência. Se você pegar esses estudos folclóricos, eles têm várias divisões. Você pega as divisões, por exemplo... Na verdade, o folclore ele divide de outras formas os contos, né? Eles têm histórias de bichos, histórias de não sei o quê, histórias de advertência, histórias de não sei o que lá. Essas histórias são histórias desse tipo de coisa. Na verdade, é o não fazer, o que você não deve fazer. Então, na verdade, elas eram contadas para que a pessoa não fizesse determinada coisa. Então, eu vou botar medo, o intuito. E, na verdade, a maioria dos contos de fada não eram para criança. Os contos de fada eram para adultos. A maioria dos contos de fada surgiram para adultos. Não eram para crianças. Né? Os contos já... Vamos na mitologia. Mitologia não era para criança. Mitologia era para adulto e mitologia tinha um componente religioso. Isso é uma coisa. Conto de fada, o que a gente chama de conto de fada, muitos surgiram como contos para adultos. Contos contados, tem algumas vertentes. Tem os contos contados em festas, tem os contos de salão, os contos franceses, que eram contos de salão, eram contos de adulto. Dos salões franceses, tinham os contos antes um pouco, os contos italianos, até agora saiu um filme, Conto dos Contos, não sei se alguém viu, um filme que saiu até com a Salma Hayek, que estava no cinema até bem pouco tempo, tem 3 histórias, mas esse era um cara que escrevia como o Boccaccio, e ele fazia, eram histórias dentro de histórias, contadas numa festa, acho que em Veneza, e eram contos dentro de contos, eram contos dentro de conto, e contos de fadas, mas para entreter adultos. Isso era contado nos salões. Gente, não tinha CD, MP3, não tinha nada. Era sarau, uma musiquinha, e o pessoal tinha que se entreter ali. Então tinha quem contasse bem história e que ficava contando aquelas histórias e enrolando a turma. E eles ficavam contando, eram 13 noites, 13 contos. Então, o Conto dos Contos. Esse filme só tem 3, que é uma rainha que come um coração, não sei o quê. Eu tô querendo ver esse filme, não vi ainda. Mas esses contos eram escritos para adultos. Depois essas histórias foram sendo esmiuçadas e tal. Eu acho que esse cara, esse italiano, que eu esqueci o nome, foi o cara que inventou o conto do Gato de Botas. Um desses contos era o Gato de Botas, o que a gente hoje conhece como Gato de Botas. Né? Então, era história de adulto. Hoje, quem poderia imaginar que o Gato de Botas é uma história de adulto? Até porque, desculpa, eu acho que foi muito adaptado, né? O Walt Disney fez adaptações para... Sim, simplificou bastante e limpou bastante, porque, na verdade, sempre teve o drama, sempre teve essa coisa, a rainha tirou o coração, comeu, essa coisa do sangue, sempre foi uma coisa da punição. E as crianças ouviam isso porque fazia parte da vida delas. Se você pega uma criança de interior ou uma criança mais rústica, a morte faz parte a nossa criança não tem isso, mas a morte faz parte do dia a dia da criança. Ela vê matar uma galinha,
ela vê matar um bezerro, ela vê matar um carneiro, ela vê a morte faz parte do dia a dia. Né? Então não é essa coisa higiênica, limpinha, como o Walt Disney fez, que não tem sangue, né? Não pode. A própria história da Branca de Neve, a história verdadeira da Branca de Neve, não é nada disso que está aí. Né? Essa aí é o terceiro ato. O que a gente conhece da Branca de Neve é o terceiro ato. Né? A história tem 3... A rainha aparece 3 vezes para a Branca de Neve. A primeira com um corsete, que ela aperta até ela perder o ar e ela cai. A segunda com um pente que enfia e ela cai. E aí vem o anãozinho e tal, não sei o que salvar. E a terceira com a maçã. O que é isso? Corsete, pente e maçã. É a menina saindo de menina para moça. É a puberdade. A maçã já é o sexo. É a alusão ao sexo, sim. É a menina se tornando moça. Tem vários estudos sobre isso. Então, quer dizer, essas histórias eram contadas também como histórias de advertência. Rapunzel joga suas tranças, fica grávida. Limparam essa parte, tiraram mesmo. Você acha que o príncipe ia lá fazer o quê na torre? Presta atenção. Entendeu? Limpar, mas eram histórias de advertência. E eram contadas, histórias de advertência. E as nossas aqui do folclore também. Para pôr medo, essas para não, né? Eram histórias, muitas histórias chegaram. Se você começa a estudar folclore, você vai ver que tem uma circularidade. Tem histórias que a gente fala, não, são histórias brasileiras, você vai ver que não. São histórias, tem no Brasil, tem na África, tem uma que é muito engraçada, tem no Brasil, tem na África, tem na Estônia. Aí você fala, o quê? Como é que é? Na Estônia. É um negócio assim, você fala... E tem esses códigos de classificação, né? Então você começa a ver, como assim tem na Estônia? Então tem uma circularidade enorme, são histórias mundiais, né? Então isso é muito interessante. E aí você vê que o tal das regras universais, meio que essas leis universais, também valem para essas histórias. Existem histórias que estão no imaginário da humanidade. Elas mudam um pouquinho, elas têm variantes. E quando você começa a estudar folclore, por exemplo, você vê as variantes. As variantes das histórias são muito interessantes. As variantes das histórias, elas são variações, às vezes pequenas ou grandes, mas a história é basicamente a mesma. Por exemplo, quando a história de Cinderela veio para o Brasil, começo do século XIX, quando começou a ser contada no interior do Nordeste, não era a fada madrinha. Era Nossa Senhora que aparecia. Tá? Não tinha nada de fada madrinha, não. Era Nossa Senhora que aparecia. Pega o câmara cascudo, você vai ver. É Nossa Senhora que aparece. Então, essas variantes, elas são variantes regionais. Isso é muito legal. Aí você começa a ver, mas as histórias, o conteúdo, o âmago, o coração da história é mais ou menos o mesmo. A estrutura é mais ou menos a mesma. Né? Isso é muito legal. E aí você vê essas regras e essas coisas, elas mais ou menos se repetem. Mesmo nas daqui. Né? Mesmo nas daqui. Os contos dos irmãos Grimm, onde ele é? Na verdade, os irmãos Grimm, eles foram compiladores de histórias, teoricamente, histórias do povo alemão no começo do século XIX. Né? Mas, assim, eles ouviram, não o povo povão, eles ouviram o povo classe média, e algumas empregadas do povo classe média que andavam assim com eles e tal e tal. Algumas variantes, eles, mesmo dessas histórias, eles já ouviram algumas variantes de histórias francesas, que eles já ouviram, e tem histórias que a gente, irmãos Grimm, mas são variantes de histórias francesas, de Madame Donois e outras coisas dos salões franceses. Aí você já vê a recontagem ali, e aí você já pega a diferença, mas não necessariamente populares. Eles se venderam muito como populares, mas não são populares assim.
O Câmara Cascudo fez um trabalho muito mais popular aqui no Brasil, de ouvir povo, a empregada dele, o pessoal mesmo da rua e tal, do que os gringos. Os gringos não ouviram tanto a gente. Mas aqui Monteiro Lobato, que também tem... O Lobato criou, né? O Lobato criou. O Lobato criou, eu tô falando, a diferença do conto de fada, e aí a diferença do conto de fada para o conto folclórico, né? Isso é uma coisa que a gente não falou, outra coisa. O conto folclórico, na verdade, são histórias do povo. São histórias que você não sabe a autoria, quem criou. São histórias que existem, algumas até remontam Grécia, e que são contadas até hoje. Ganharam já 1001 formas. Tem uma Pele de Asno, né? Pele de Asno, se eu não me engano, tem a famosa, é francesa, mas vai à Grécia. Se você for atrás, se for pegar o rabinho dela, chega lá na Grécia. Então, você vai vendo a genealogia da história, é muito comprida. Mas outras inventadas e tal. Algumas que a gente hoje já acha que são histórias, mas as folclóricas são do povo, assim, a gente não tem autoria. Mas existem histórias que têm autoria. O Lobato, ele inventou histórias, né? São histórias com autoria do Sítio do Pica-Pau Amarelo e tal. Eu, de certa forma, eu não gosto muito do Lobato nesse sentido da imaginação moral. Eu acho que ele promove a imaginação idílica, né? Porque, na verdade, o sítio, na divisão do Tolkien, né? Esse negócio que eu não falei, mas já. O Tolkien diz que para você entrar, você tem que entrar no belo reino. Então você tem que sair desse mundo e entrar no outro mundo, como Nárnia. Você entra pelo guarda-roupa, entra num outro mundo, e naquele outro mundo você vive o outro mundo. O sítio é um lugar que você vai, você está, as coisas acontecem, mas não necessariamente você sai da terra. Você sai do mundo. As coisas vêm para o mundo, mas não saem. O máximo que acontece é uma cerca, e você fica na cerca. A história Sítio do Pica-Pau Amarelo tem uma cerca entre o conto de fada e fica na cerca, e não sai da cerca, e existe o limiar entre verdade. No Reinações de Narizinho, ela vai para o mundo das águas claras, aí você acha que ela foi para outro reino, mas era onírico, ela acordou. Né? Como Alice, era onírico, então não valeu. Né? Então não foi para o outro reino. Para o Tolkien tem que ir para o outro reino. Esse é um critério para as regras valerem. Né? Mas ele criou essas regras? São regras universais, imaginativas. Porque todos eles Mas ele não criou, ele tira. O Tolkien é um linguista e ele é um estudioso de lendas também. Ele é um cara que dissecou o Beowulf e essas coisas. Ele é um cara que estuda esses trecos bem antigos. Então ele tira isso desse estudo de contos antigos, e que isso realmente faria diferença na concepção de uma história, para realmente você se destacar e entender e mergulhar. Mas esses contos folclóricos e esse da Alice também, do sonho que ela acorda, é correto classificar eles também como imaginação moral? Tem momentos, né? Assim, você não pode classificar só, isso é imaginação. Tem momentos de coisas que te trazem alguma mensagem. Quer ver uma coisa da Alice que eu sempre uso? O Humpty Dumpty. Conhece o Humpty Dumpty? Aquele ovo que fica em cima da parede? Aquele cara ali é um cara super sábio. Que ele chega para Alice e fala assim: as palavras significam aquilo que eu quero que elas signifiquem. Tem um monte de Humpty Dumpty aí. Eu conheço vários. O gato também, né? Ele fala aqui para ela: se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Mas o Humpty Dumpty, por exemplo, ele troca o sentido das palavras, ele fala o que ele quer, e é o que eu quero, mas isso é o que eu quero que seja. Pronto, tá ali. Tem vários. Então, de certa forma, o ensinamento que você tira disso é um ensinamento moral interessante, é uma referência, se torna um ícone, um paradigma para a sua vida. Aí você fala: olha o Humpty Dumpty ali, ó. Olha o Humpty Dumpty. Eu conheço vários.
Você conhece vários Humpty Dumptys, entendeu? Então você acaba captando, não que a história toda seja, você às vezes não precisa de uma história toda, que tudo seja, mas são coisas que enriquecem a tua biblioteca. O sótão da sua mente fica povoado de imagens. E por isso é importante você levar a literatura e levar essas experiências, e principalmente a literatura, porque a literatura fixa, porque ela tem uma estrutura narrativa. Porque hoje em dia, aquele negócio que eu estava falando, é muita imagem, muito cinema, muito rápido, muito... A literatura fixa estrutura de raciocínio, fixa estrutura mental. A criança precisa desse tempo, entendeu? E principalmente hoje. Então, é importante levar não só essas imagens e essa coisa, mas também esse tipo de estruturação mental que a leitura dá. E povoar a cabeça delas com coisas boas, né? Com coisas que forneçam essas imagens, esses ícones interessantes, essas referências. Agora, por exemplo, tem histórias que eu ainda não entendi em termos de análise de imaginação moral. Propósitos, por exemplo. Game of Thrones. Todo mundo morre. Não sabe? Tem um personagem muito bom, tá, mas morre. Aí, pô, mas o que você achava que ia fazer? Morreu. Aí você achava que o cara ia lá, morreu. Aí você morreu. Aí, bom, qual o propósito? Para onde vai esse troço? Não sei. Então, estou esperando acabar, já encheu o meu saco. Esse é o truque das séries, né? Que nem o Lost, eu assisti série quando eu assisti Lost. Né? Eu não assisti Lost, porque todo mundo me falou. Aí aparece mais uma coisa e não se resolve o problema, aparece mais uma coisa, enfim, pra vender. Mas eu acho que esse cara não tem propósito. O propósito dele é um entretenimento, que é diferente. Quando é literatura é uma coisa, quando é entretenimento é outra. Quando a literatura tem um propósito de fazer arte, de mostrar o drama humano. Ainda que seja tragédia, pode morrer todo mundo. Não tem problema. Shakespeare matava everybody. Não tinha problema. Matava, mas você vê o drama humano e ninguém retrata melhor o drama humano que Shakespeare. Mata todo mundo, tem sangue, é uma desgraça, é um negócio até louco, mas tudo bem. Mas esse cara mata todo mundo, você não entende bolhufas por que ele matou todo mundo. Você não vê nada ali, é vazio, oco. Você começa a chegar à conclusão que é um negócio oco. Aí você lê uns livros desse tamanho. Legal, é outro mundo, você entra, a descrição é bem feita, a organização dos capítulos, a narrativa toda entrecortada, muito legal, eu achei bacana, porra, desconstruído, pós-moderno, pô, bacana. O cara escreve bem. Depois de 5 livros. Tá. Entendeu? Prefiro Harry Potter. Tem estrutura. Harry Potter tem imaginação moral. Tem muita gente criticando o pobre do Harry Potter. Tem imaginação moral. Fez bem a muita gente começou a ler por causa de Harry Potter. E dali abriu para a literatura mesmo. Meu ex-cunhado, por exemplo, de Harry Potter, ele começou a ler Swift, Jonathan Swift. Quem diria? Gostou. Gosta de ler, não lia nada. Não lia nada. Aí leu Swift, leu... Aí começou a ler uns clássicos assim. Eu falei, Jesus. Começou a ler. Aí começou a ler. Falei, então tá, vai ler. E eu já soube de mais gente, quer dizer, acontece. E foi um negócio pesado, né, para quem nunca leu. Foi crescendo e tal. E tem estrutura, e tem história, e tem personagens do bem, do mal, tem a luta entre o bem e o mal, a coisa é bem marcada, tem o drama moral, você entende, você se vê na pele das personagens, você entende os dilemas do Harry e tal, tarará, você, para a criança aquilo ali é linear o suficiente para ela se entender ali dentro, não tem muita atividade. Entendeu? Então é interessante. Aí vem aquelas bobeiras, né? Porque é de bruxo, que é do demônio.
Só que o Harry Potter, ele incorpora... o que o pessoal não entende é que é inglês, né? O inglês é um povo muito peculiar. E o Harry Potter, ele engloba algumas tradições inglesas. A questão da bruxa e da assombração, que é muito inglesa. A questão de história de colégio, que é muito inglesa. E a questão de história de detetive, que é muito inglesa. Então, o negócio que ele reúne 3 características muito inglesas. Bruxa, história de colégio e história de detetive. Todo livro do Harry Potter tem um mistério. Se passa num colégio. Tem várias histórias de colégio na literatura inglesa. Se você for ver, tem várias séries, inclusive. E tem bruxa, que eles adoram bruxa há muito tempo. É um povo bem supersticioso, bem disso. Faz parte do dia a dia dele. Eles não têm problema com morte, com fantasma, com essas coisas. Aí o povo aqui esquece disso. Agora, eu acho que quando eu dei palestra de Harry Potter, inclusive nos meios católicos, eu falei assim, olha aqui, por que ninguém nunca falou da Maria Clara Machado com a bruxinha que era boa? A gente teve aqui, nos anos 50, Maria Clara Machado com uma peça, a bruxinha que era boa, que o diretor da escola de bruxos chamava-se Beelzebub III. E todas as escolas católicas de freira encenavam essa peça. Eu fiz 3 vezes. E o bispo da minha diocese lá no Rio foi Beelzebub III também várias vezes. Ele confessou isso. E por que ninguém nunca falou? Agora, porque é Harry Potter, que é americano, que está no cinema, está todo mundo falando, né? Ué, ninguém nunca reclamou. Por quê? Isso sempre foi uma coisa... Agora está todo mundo... para com isso, gente, pelo amor de Deus. Todo mundo sempre se fantasiou de bruxa, não sei o quê. Escola de freira, todo mundo ia de bruxa. Eu ia. Qual o problema? E o bispo falou, não, mas eu era o Beelzebub. Eu falei, mesmo? Que coisa. Agora é bispo, que beleza. Então fica essas palhaçadas. E Harry Potter é uma história de uma estrutura bem típica mesmo, bem Joseph Campbell. Se a gente for aquela monomito e tal, se for entrar nessa análise, é bem aquela estrutura mesmo. Que é o tradicional mesmo de narrativa, de história. Então, o povo faz muita alarde. Oi. Você falou muito dessas variações, né, que podem ser regionais, culturais, temporais. E você acho que você pode até falar um pouco, você está no meio de um processo de tradução agora. Tô. Já fez muitas traduções, alguns, né? E o quanto nesses momentos de escolha das traduções, de quem decidiu traduzir, editar, como que ocorre, se ocorre de uma maneira bem orientada ou não muito clara esse tipo de adaptação? Se você já vivenciou isso profissionalmente. Como assim? Da adaptação, por exemplo. Quem é que definiu que seria Nossa Senhora e não a... Não, isso aí foi natural. Isso aí, na verdade, foi a adaptação regional e ele só, no Câmara Cascudo, ele só coletou isso que ouviu dizer, pediu para a pessoa contou assim. E ele grafou e como a pessoa contou, a pessoa simples. E no processo de tradução? No processo de tradução a gente não pode interferir, você tem que mais ou menos tentar espelhar o que o outro fez dentro do seu limite. Né? Existem várias... Por exemplo, a Lia Weiler, quando traduziu Harry Potter. A Lia foi minha professora. Ela sofreu muita crítica, porque ela optou, e é uma opção assim, muito pouco usual, de traduzir os nomes e adaptar os nomes. Normalmente a tendência é não fazer, né? Mas ela falou, bom, isso é uma tradição no Brasil, era uma tradição em Portugal, Lobato fazia, e é um livro que é infanto-juvenil, né? No começo, o primeiro Harry Potter, ele não era dentro da editora, ele foi apresentado como infanto-juvenil. Isso faz toda a diferença. Ele não era um livro best-seller, ele virou best-seller a partir do 5º livro. Então, é infanto-juvenil, você tem que trabalhar a linguagem infanto-juvenil. Tanto que, se vocês pegarem os livros, vocês vão ver que a linguagem, ela piora a partir do 5º livro.
a linguagem piora, porque você tem a regra best-seller, faça qualquer coisa. A Lia não fez isso não, mas a revisão faz, né? A pessoa vai o revisor vai piorando no best-seller. Mas Infanto Juvenil é um livro mais bem cuidado. Então, ela optou, ela falou, bom, é criança que vai ler. Criança da idade do Harry, criança de 10 anos. Criança de 10 anos não vai saber pronunciar e entender um Gryffindor, um negócio desse, com Y e... Então, ela adaptou para a Grifinória. Um Bob, não sei o que, ela pôs Beto. E foi colocando coisas mais... Muita gente criticou porque o livro virou um best-seller. E o livro virou, mas eles não entenderam a opção inicial da tradução, que era um livro que não era famoso, para pirralhada. A proposta era essa. É um livro que não era muito famoso para pirralhada. Então, assim, a gente se depara com esse tipo de dilema, sim. Né? Dependendo do trabalho, você tem que fazer essa opção e vai ter gente metendo malho, sim, sempre tem. Né? Por exemplo, agora nesse livro de contos de fadas, né, que eu estou coordenando a tradução, eu já estou preparada para ouvir que está uma droga. Por quê? A opção nossa, da equipe de tradução, foi: as crianças estão muito afastadas da norma culta da língua. Né? Então, vamos dar norma culta da língua. Vamos parar com esse negócio de você, ele, colega, legal, camarada, qual é, Vossa Alteza, beleza? Vamos parar com isso. Então, é todo tratamento melhor possível. Todo voz, todo imperativo, todo tu possível, todo verbo conjugado, aquela loucura, entendeu? Todas as mesóclises, o pessoal está falando do Temer e tal, todas possíveis. Então, um livro difícil de ler. Ah, mas é conto de fadas. Mas é para ler assim. E pai, leia assim. Porque é o primeiro contato da criança, é um contato lúdico, e é o primeiro contato da criança com a norma culta da língua. E o revisor desse livro é um gramático. Aí é mais chato ainda. Então, todos nós caprichamos e o gramático ainda veio por cima para piorar a situação. Enfim, eu vou ouvir crítica, você não tem dúvida, porque todo mundo, agora você pega livro de criança, até livro assim, você compra bonito, né, ilustração, aí você abre o livro lá, aí o rei, você vai fazer... aqueles livros de antigamente, né, tem uma coleção dos anos 50, 60, Contos e Lendas dos Irmãos Grimm, era tudo voz, não sei o quê, era tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Eu aprendi a escrever assim, porque eu lia isso. Eu aprendi a escrever porque eu lia isso. Eu li os livros da década de 40 da minha mãe, da década de 50, que era o que tinha em casa para ler. Agora, a criança você pai, gasta uma fortuna na livraria achando que está comprando um livro bom. Aí você vai pegar o texto, é uma porcaria. É um você, Aí a criança não soma nada além daquilo que ela já recebe todo dia da escola ou da televisão, não acrescenta. E o texto com um tratamento todo clássico, uma ilustração bonitinha que eles copiaram lá do que veio do estrangeiro, mas o texto é uma porcaria. O que adianta? Não adianta nada, né? A própria... Eu andei comprando para fazer esses livros, eu andei comprando muita tradução de contos de fada. De várias editoras. Tudo assim, adaptado para o português normal. E aí fica sem graça, né? Porque eu acho que o conto de fada tem que ser tudo chique, assim, bonitão. Aí eu falo, ai, que saco. A princesa falando, você vai ali, não sei o que. A princesa não fala assim. Não tem graça. Então, a gente procurou fazer isso. Vou ouvir crítica, já sei. Não estou nem aí. Mas é a vida da gente, de tradutor. Eu ouvi esse tipo de crítica. Mas faz parte. Mas você tem que optar. A minha opção sempre é para desasnar. Entendeu? Não, desasnar é um verbo que existe, tá? Sair da condição de asno.
Existe, procura no dicionário. Existe. Eu gosto desse verbo. Bom, alguém mais tem alguma pergunta? Assim, nesse tipo de adaptação, por exemplo, esse filme novo da Malévola. Ah! Que muda, né? Eis um exemplo de imaginação imoral. Malévola é um exemplo de imaginação imoral. Malévola perverte vários símbolos em várias leituras. Símbolos, inclusive, gráficos, imagens. Malévola tem várias mensagens ali. Primeiro pelo nome. Como é que começa a história? Quem viu o filme? Malévola. Malévola, olha o nome da criatura. Malévola, lembra o quê? Mal, né? É uma criatura que tem um chifre, ela é marronzinha, né? Ela não é preta, ela é marronzinha, porque quando todo bicho preto fica marronzinho quando é pequeno, né? Ela é marronzinha, fofa e boazinha quando ela é pequena. Mas continua se chamando Malévola. Malévola é boa. Aí você fala, porra, peraí. Começa pelo nome, negócio que a gente estava falando hoje do nome. Olha a informação trocada, olha a imaginação diabólica. O conceito do Eliot, de você perverter. Você pega o mal e transforma em bem. Malévola é boa. Você pega uma pessoa com chifre que parece um diabo. Mas que já está no imaginário como um negócio mau. Bota a criancinha com aquele negócio. E fala assim, ela é boa. Ela é boa. Faria sentido se ela fosse benévola e quando ela ficasse má, por causa da traição do cara lá, parará, 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 aí ela mudasse de nome para Malévola. A história faria mais sentido. Em termos de narrativa. Não. Ela é malévola desde o começo. Isso não faz sentido. Aí eu já comecei a ficar irritada no filme na primeira cena, né? Aí tá. Malévola voa assim, com as pernas assim. Existe uma imagem de um demônio que voa assim. Isso não é papo, não. Existe uma imagem muito estranha. Malévola não gosta de homem. O homem trai. O namorado, o amor não é bom. Não é? O amor não é bom. Ela se deixa amar, ela ama um homem que atrai e ela destrói o pai. Olha as mensagens. Aquela cena final de destruir o trono do pai, do rei, ela destrói o pai. Tem uma série, eu desaconselhei absurdamente, todo mundo falou, não vejam. Eu vou comprar o filme para poder falar mal. Não, para ver bastante, para falar mal. Todas as cenas. Tem muita coisa muito estranha. Tem muita coisa muito estranha em termos de estrutura de narrativa e é a imaginação diabólica. Aquele ali é um exemplo de imaginação diabólica. Não porque é diabo, mas são umas imagens estranhas, umas referências estranhas. Não só a isso, mas a questão do nome, dela não troca de nome, ela nunca... E essa coisa do amor trai, o homem é mau, o pai eu mato. Ela destrói o trono, cai o trono do pai, ela destrói, não é isso? Do fogo. Mas isso em relação ao que a gente teria como assim, como tal, como as leis naturais, ou aquilo que é construído na história, no nosso imaginário? Não, mas, por exemplo, veja bem, o tal não é uma construção ideológica. Quando a gente fala de tal, não é a construção ideológica da cultura ocidental, branca, capitalista, maldita. Não é isso. Não é isso. Não é isso. O tal é aquilo que o C.S. Lewis... Leiam A Abolição do Homem. É um livro fininho, Martins Fontes, ó, pequenininho assim, fininho. São 3 palestras dele, em 1940, qualquer coisa. Mas vale a pena demais. E no final ele faz essa compilação que ele começa assim, tipo, lei livro dos mortos egípcio. O que tinha lá de lei sobre casamento? Pá. Aí ele vai pegar
Viking, o que tinha de lei sobre casamento? Pá. Aí, sei lá, índio da América Latina, não sei das quantas, Inca. Pá. Aí não sei o que era, povos completamente diferentes. Aí você vai vendo a proximidade, entendeu? Povos completos, culturas completamente diferentes e épocas diferentes. E ele fala assim, olha aqui, isso é humano. Isso não é, está além do cultural, transcende essa coisa do cultural ideológico. É uma coisa humana. Tipo, é instinto humano, é o que faz o homem ser homem. Por isso se chama abolição do homem, que ele diz que a ideologia vem para destruir e tirar isso. Tentando manipular, os manipuladores culturais vêm para tirar isso do homem. E abolem o homem, tirando do homem o peito, o coração. Tentando extirpar essas leis do peito do homem. E essa é a grande manipulação da ideologia. Então é uma denúncia, são 3 palestras que ele fez numa universidade, acho que Chicago, que ele fez, atualíssimas. Né? E a primeira começa com educação, que ele diz, ele denuncia um livro lá, que exatamente tenta ser didático e direcionar os sentimentos das crianças para racionalizar o sentimento e tirar a visão poética, trágica de qualquer sentimento, e sim a visão, né, positiva, botar a visão positiva científica. E ele mete o pau nos tais educadores e ele diz que são manipuladores ideólogos, né? E ele diz que a tarefa do professor não é derrubar desertos, não é derrubar florestas, mas sim irrigar desertos. E a gente está derrubando floresta, né? E bota floresta nisso. Aqui, então, é a Amazônia inteira, né? É a Amazônia atrás da Amazônia. Mas, enfim. É um livro interessantíssimo, são 3 palestrinhas, fininho. Acho que não tem nem 100 páginas. Mas vale como é uma coisa que cada vez que você lê, você descobre coisas novas, é uma meditação nova, é uma novidade, é riquíssimo. E no final tem essas coisas, e esse é o tal. São essas coisas que transformam o homem em homem. No caso da Malévola, eu não assisti, mas você falou que ela subverte vários símbolos e tal. Você considera que esses símbolos são, enfim, isso. Será que ela não queria, na verdade, o filme, né? De fato, questionar a cultura na qual a gente vive e onde estão enraizados esses símbolos? Mas você não questiona a cultura na qual você vive fazendo filme para criança, né? Então, não sei. Quer ver um outro filme que eu acho perverso demais? O Labirinto do Fauno. É um outro filme que eu não gosto. Que eu acho que trabalha com símbolos muito pesados. Não é um filme para criança. Não é para criança. Não, mas eu estou falando em termos de símbolo. Eu acho que trabalha uma imaginação também que torce. Torce o símbolo. É um filme que eu não gosto. Também um dia eu vou escrever sobre isso. Mas... Hã? Não é para criança. Acho que ele não. Porque aquele... Mas a imaginação moral não é só para criança, é para gente também. Você fica assistindo porcaria para você ver se daqui a pouco tua mente não está virada. Então, mas aí que é um belo reino, só que pela guerra, né, a situação que a mulher está vivendo... Sim, mas eu estou falando, mas a simbologia... Sim, mas sim, ela deforma. Mas, sim, ela deforma. Mas como você vê isso, você pode ver essa deformação com esperança ou com desesperança. Tem filmes de guerra que você acaba do filme com uma sensação boa. Esse aí é um que você acaba do filme com uma sensação péssima. Entendeu? É isso aí. É como é que o cara vai trabalhar aquela mensagem na tua cabeça. E com que símbolo? Não sei. Não, mas eu estou falando da questão do símbolo mesmo, aquelas espirais, aquelas... Não é só terror. Né? Existem outras coisas. As espirais têm essa conotação? Não, eu ainda não parei de novo para ver, mas eu tenho que começar a escrever sobre essas coisas. É porque eu já assisti tem muitos anos. Né? Não, tem umas coisas assim, umas alusões, umas imagens soltas. Que imagem é esse problema, né? Quando você escreve, você está vendo, você tem que anotar, você tem que parar, ver, aí, ele me remeteu a
Aí você tem que começar no labirinto, no sótão da mente, a puxar e a pesquisar para começar a fazer as suas correlações, né? O Malévola estava bem explícito. O Malévola tem umas coisas bem explícitas. É o trono do pai dela, que pá, cai o negócio, racha. É a morte, a destruição do pai, a destruição, o homem que atrai, que ela amou e não é bom amar. Não fala, ela até fala isso. E o final, a frase última, é um desastre. A última frase do filme, a frase é dita, é um desastre, entendeu? É tudo um desastre, é totalmente desastroso. Então, é explícito, não é assim só para... Porque você não faz filme para criança para questionar a cultura. Ela tem filhos, pô. E é tão chocante o filme assim, que disseram que colocaram a filhinha dela para abraçar ela, porque nenhuma outra criança chegaria perto dela com aquela roupa. Sim, sim. Sim. Márcia, talvez quando a gente pensa na criança, aquela diferença que eu estava falando, né, do filme adulto ou infantil para criança, a gente pensa num telespectador, num consumidor de literatura um pouco mais passivo, né? Mas eu acho que tem uma diferença de repertório também. Sim. Por exemplo, eu acabei de assistir, estava com vontade de assistir, e vi O Filho de Saul, aquele filme húngaro que ganhou o Oscar de filme estrangeiro. Uma das coisas mais tristes e horrendas que eu já vi na vida, só que me ajudou a construir um raciocínio sobre direitos humanos, sobre dignidade das pessoas, por conta do meu repertório, né? Por conta enfim, não estou dizendo que meu repertório é melhor. Não, sim. Mas por conta do tipo de valores e princípios que eu já tinha ao consumir aquilo. E também porque tem uma vontade de... Eu quero ver uma coisa triste, quero ir nesse sentido, raciocinar, né? Talvez a gente... é só para entender que acho que quando a gente pensa na produção para criança, é uma coisa porque a criança tem menos repertório e talvez seja mais suscetível a algumas coisas. Eu acho que o seu raciocínio... Sim. Você não pode manipular. Você tem que dar a informação sem tentar manipular, né? Porque a manipulação é triste. Porque eu gostei muito de Malévola, talvez pelos mesmos motivos que você não gostou. Por isso que eu acho que... Mas você é adulto, né? Exatamente. E eu não Agora, eu vi um monte de pai levando... Ele foi vendido como filme infantil, considerando estratégia de... Agora, tem uma outra coisa também, veja bem. Uma outra coisa que é um fenômeno bem nosso, bem da nossa cultura, começar a vender vilão como herói. Isso é uma outra coisa meio pervertida que a gente tem que tomar muito cuidado. Claro que o vilão sempre atrai, o mal atrai, mas o vilão não pode ser ídolo. O vilão, ele existe para ser vilão. Ele é do mal. Ele não é o herói. Ele tem que ser derrotado. Essa é a estrutura da narrativa. Mas como assim? Tipo, um exemplo. Não, a Malévola mesmo. A Malévola, quando ela aparece na Bela Adormecida, ela é a fada má. Né? Ela não é nem bruxa, ela é fada má. Na história. É que o Disney botou como bruxa, mas na história ela é fada. Ela é uma fada má. Que as outras dão a bênção boazinha e ela dá a bênção ruim. Ela é uma fada igual às outras, né, na história da Bela Adormecida. E ela é uma fada má, invejosa, ela tem características ruins, que não são virtudes, são vícios. E você não pode cultivar isso no seu coração. Por isso que ela é vencida pelas outras que dão as bênçãos. Ela joga maldição. Aí você pega essa personagem que joga maldição e fala assim, ela era boazinha, se chamava Malévola. Ela era boazinha, Malévola. Isso aqui é Malévola, boazinha. Boazinha, Malévola. Veja bem, olha que mensagem trocada para a criança. O mal é bom, o bom é mal, o mal é bom, o bom é mal. Você começa a criar confusão. Daqui a pouco, relativiza. Bom é mal, mal é bom, tudo a mesma coisa. Que tipo de mentalidade você está criando? Não existe bem e mal. E no filme Malévola, acho que eles chegam... As imagens não representam. Eles vão ao extremo, né? Porque as fadas bobas não sabem nem que bebê tem que comer. Sim, e aí
É. E ela Sim, e esses extremos das imagens trocadas é o que a gente chama de imaginação de Eliot, chama de imaginação diabólica, que tudo perverte. E quando você bota no frigir dos ovos, isso neutraliza de um jeito que não existe bem e mal e tudo vale. E vira tudo transgênero. Entendeu? Fica tudo assim meio que equaliza. Então não existe isso, né? Aí você vende assim, aí você bota um discurso ideológico em cima e fala assim, tá vendo, esse negócio de imagem é preconceito. O chifre é preconceito. Tá vendo como você é preconceituoso? E não é nada disso. O chifre é um símbolo, é uma imagem simbólica que está desde o princípio da humanidade relacionado a mal. Se você vai lá na estatuária antiquíssima, vai nos museus lá, tu vai ver a imagem com chifre sempre relacionado à coisa do mal. Desde que o homem se entende como homem, em várias civilizações. Não estou falando de coisa de ocidental branco malvado, capitalista do inferno, não. Não é isso, não. Então, quer dizer, você vai destruindo símbolos que estão arraigados na nossa mente há milênios. E você vai neutralizando. O que isso faz? Desestrutura. É o que o Kirk chama de degeneração normativa. Essa norma tal, vamos chamar dessa norma, você degenera. Aí você desestrutura. Aí a pessoa fica sem nenhuma referência. Você não tem ponto de referência. Aí você vira uma grande gelatina. Aí essas crianças hoje em dia são grandes gelatinas. Não tem nenhum ponto de referência. Você acha que os filmes, desenhos animados, filmes de ação e tudo mais, eles também fazem isso? Fazem, alguns sim. Por exemplo, eu tenho uma implicância mortal do Backyardigans. Backyardigans. Detesto. Hã? Por quê? Porque eu já vi com aquela coisa didática, bonitinha, fofinha, Pablo, não sei o quê, piriri, popó. Vamos dançar, Eu já vi mensagens trocadas ali. Mentir vale para salvar o amiguinho. Então já vi mentindo, um lado daqueles, mentindo para Pablo, porque Pablo queria fazer algo proibido, e aí o outro mentia, e mentia, e mentia, e mentia, e mentia, para direcionar Pablo para onde ele queria. Aí eu falei, que legal, hein? Interessante. O que eu fiz com o CD do Backyardigans? O DVD? Desapareceu. Ele sumiu. Não sei por quê. Você falou dos símbolos, eu também algumas vezes vi algumas reportagens falando, não sei se, eu queria te perguntar se você faz a mesma comparação, daquele desenho Monster High, Casa de Nina, desenho de criança, tá, da criança Monster High, minha sobrinha que gosta. São todas diferentes assim. Eu ainda não parei para ver, eu sei que a minha sobrinha gosta. Ainda não parei para ver que eu estou sem tempo mesmo. Mas eu tenho que me atualizar nessas coisas. Eu tenho que me atualizar. Desculpa, esse eu não sei responder porque eu nunca vi. Eu sei o que é, mas eu ainda não parei para ver. Eu não vejo televisão há muito tempo. Porque eu também não estava aqui, né? Então... E nessa influência você falou que todo mundo vira gelatina, assim, e isso afeta diretamente a sociedade na questão... Claro, não, afeta tudo. Afeta em todas as questões. Afeta na formação de uma comunidade, por exemplo. As pessoas não têm laços, as pessoas não criam laços, as pessoas não têm afinidades, as pessoas não têm... Por exemplo, uma coisa que eu tenho reparado nessa geração nova agora, de 20 e poucos anos. Uma apatia muito grande. Não sei se vocês estão sentindo isso. É uma turma que não tem assim muito... Você pergunta, o que você gosta? Gosta. Eu gostava de coisas. Gostava mesmo, gostava de fazer coisas. E outras eu detestava. Né? Eu detestava fazer ginástica, por exemplo. Detesto. Mas eu gostava de desenhar, eu gostava de ler, eu gostava. Gostava. Esse pessoal, tá.
Ah, é? Ah. É um negócio meio assim, é tudo meio assim. É essa coisa gelatina, que tanto faz. Você não desenvolve gosto por nada, você vai indo. Você relativiza tudo. Você vai indo, você não tem pontos de referência, você não tem por que gostar, por que não gostar. Aí vai ficando tudo assim. Eu acho que depois até afeta na vida adulta, dependendo do que a pessoa vai assumir de responsabilidade. Não assume. Aí você tem um funcionário que não consegue cumprir tarefa e prazo. Não assume. Não assume. Não faz. É aquele cara que fica apático, com o olhinho baço, aquele olhinho assim de boi. Aí você fala com a pessoa assim. Mas é. E é uma geração toda assim. É uma geração toda assim. Eu estou falando porque eu conheço pessoas dessa geração e já disse, inclusive, para quem eu tenho intimidade dessa geração, que se fosse minha funcionária estaria demitida. Ah, mas... Eu falei, mas não. Não tem iniciativa. Não sabe gostar, não sabe querer, não sabe fazer, não tem referência. E é tudo isso, porque não foi ensinado o bem e o mal, o certo e o errado, desde pequenininho. É da geração tudo pode, eu não posso ouvir não. Faz o qualquer manha. Ah, coitadinho. Voltar. Não, o pai causa trauma, não pode dizer não. Né? Tudo causa trauma. Então, são os destraumatizados, né? Também não sabem fazer mais nada. Né? Então, complicado. Muito complicado. A gente está com uma geração aí complicadérrima. Estragados. Estragados. E não tem classe social não, hein? Isso é do rico ao pobre, está tudo igual. Aí realmente nivelaram. Está bem nivelado. Não tem... Só tem assim, um vai conseguir quebrar não sei quantos carros, porque o pai vai dar outro, e o outro, sei lá, vai roubar não sei quantos carros. Mas é a mesma cabeça. Você bota um para conversar com o outro, você vai ver que eles vão até conseguir. Não, vai monólogo, articular. Não, mas você sabe que tem uma pesquisa... WhatsApp, cheio daqueles, né, só carinha, emoticon, né, tal. Aí ele consegue, imaginação, imagem. Existe uma pesquisa de que essa juventude, quer dizer, isso já é até antigo, hein? Eles têm um vocabulário com menos de 200 palavras, tá? O vocabulário da galerinha aí é menos de 200 palavras. É muito triste, gente. É muito triste. E considerando, assim, conjunção, artigo, né? Menos de 200. Menos de 200 palavras. Então, é uma realidade horrível, né? E assim, chega uma hora que você não tem. E quando falta esse tipo de estrutura, e essa estrutura você adquire primeira infância. E a importância dos contos de fada na primeira infância é muito... da narrativa na primeira infância é fundamental. Quando falta isso, cara, tu pode criar a universidade que for, não adianta. Bichou. Tá bichado. Então, faça o que quiser, já tá bichado. Não tem mais como fazer o input. Não tem mais como estruturar a cabeça. Então, assim, a nossa condição... E uma coisa que é ridícula aqui no Brasil, o brasileiro é muito novidadeiro, né? Gosta muito de novidade. E do moderno. É o moderno. Tu tem que ser muito moderno. Não, moderno. O negócio do moderno... é a última novidade da tecnologia. Você vê que o brasileiro tem essa maluquice. Aí tudo tem que ser... não, escola tem que ter computador. Computador e tal, tablet, o último tablet, isso aqui, blá, blá, blá. Educação é tablet, é computador, é isso, é aquilo, não é nada disso. Educação é professor, aluno.
Pode estar sentado no caixote, pode estar sentado professor com conhecimento e aluno com vontade de aprender. Ponto. Em qualquer circunstância. O resto tudo é perfumaria. Isso tudo é perfumaria. Essas coisas ajudam? Não, atrapalham. Meu entender, atrapalham. Bloqueia a imaginação, já dão pronto. Entendeu? Dá tudo pronto. Deturpa a criatividade humana. Tudo humana. Você não desumaniza, você não imagina, você não cria imagens na mente, você. Inclusive tem uma coisa que dizem que você, por exemplo, com criança pequena, no pequenininho você dá o livro muito ilustrado, mas depois de um certo tempo você tira o livro muito ilustrado e começa a ler para a criança e faz ela pensar na gravura para ela criar a imagem mental. Você tira a ilustração, que a ilustração vira uma muleta e vira um suporte ruim, porque ela vicia ainda mais hoje, que tudo é imagem. Por exemplo, se eu tivesse uma escola, minha inovação, todo mundo fala inovação computador, não sei o que, não, inovação era um bloqueador de celular enorme, né? Inovação, bloqueador de internet, celular não tem nada. Tem quadro com giz colorido. Você não conhece a inovação? Não vai funcionar, tem bloqueador. Não vem bloqueador. Giz colorido, você nunca viu isso? Olha que inovação, fantástico. Giz colorido. É inovação. Ver um professor trabalhar com giz colorido que trabalha bem no quadro? Nunca viram. A arte de um cara desse. Tem os caras que são artistas. Isso eles nunca viram. Isso fascina. Né? Aquela coisa de ver fazer. Considerando a história política muito recente que a gente vivenciou agora, que tem a juventude como protagonista, inclusive, olhando para quem tem participado de todos os movimentos, manifestações de juventude de junho de 2013 para cá, ou, por exemplo, em São Paulo, os que ocuparam as escolas, ocuparam a Assembleia Legislativa, tentando pedir CPI da merenda, eu vejo neles um comportamento que representa tudo menos apatia. Né? Você acha que esse tipo de jovem, ele construiu ou tem bases de imaginação moral vindas de onde? Não é imaginação moral. Ou de é imaginação social, idílica. Imaginação idílica. Imaginação construída em cima de uma ideia utópica, ideológica, construída em cima de uma ideia de um outro mundo é possível. E outra, CPI da merenda, escola não é restaurante, querido. Escola é para estudar. Você está querendo merenda? Desculpa. Não, eu estou falando, não, assim, eu falaria para um sujeito desse, vem cá, mas tá, é importante, mas você tinha que estar mais preocupado, sei lá, até com o salário do teu professor do que com a merenda que você está querendo comer, entendeu? Pô. Mas de qualquer forma, esses jovens, eles são, na verdade, manipulados. O que tem no Brasil há muito tempo é conscientização, não é educação. E aí eu lembro de um camarada esquecidíssimo, chamado Dom Lourenço de Almeida Prado, que foi reitor do Mosteiro de São Bento, do Colégio Mosteiro de São Bento, lá no Rio, que foi um dos grandes educadores do Brasil. Esse tem que ser resgatado. Ele tinha um livro chamado Conscientizar Não é Educar. Esse cara tem que ser resgatado. E ele combateu fortemente isso. Infelizmente esquecido. Mas ele combateu muito isso. Porque isso não é... Esse cara não vai ser nada, ele não vai ser ninguém. Ele vai sair da escola como se nada acontecesse. Por exemplo, meu pai foi diretor de escola há muitos anos de escola pública. Tá? Meu pai foi diretor de escola há 36 anos. Ele tirou a gente... Ele falou que tinha um aluno que não tinha nem cinto, ele amarrava um barbante na calça. Morava numa casa que não tinha chão. Mas esse cara queria estudar. Esse cara queria estudar e estudava. Esse homem hoje é diretor de uma das maiores siderúrgicas, parece. Virou um cara rico. Porque estudou. Mas a escola deu para ele base. Porque a escola era escola. A escola não era uma fabriquinha de ideólogo, não era uma fabriquinha de greve, não era uma fabriquinha de conscientização, era uma escola naqueles moldes antigos que era escola, porque tinha química, física, mas, né, era escola de segundo grau, né?
Tinha química, física, matemática, não sei o quê. Aí o professor dando aula e o meu pai de feitor dos professores fazendo os caras dar aula. E todo mundo gostava de trabalhar lá, porque lá não tinha espaço para ideologia, tinha espaço para o professor dar aula, e atraía professor que trabalhava para o Estado, mas trabalhava para a escola particular boa e que podia dar o mesmo conteúdo de escola particular boa no Estado. Então, aquele pobrezinho que queria estudar ia para essa escola e passava nos melhores vestibulares. E aí o cara, lá no Rio, década de 70. Rio, década de 70, 80. 70, 80, até o começo da década de 90, saiu gente para as melhores universidades do Rio sem cursinho dessa escola, porque os professores, São Bento, Santo Inácio, Santa Marcelina, todo mundo que tinha matrícula no Estado gostava de trabalhar na escola, que meu pai era diretor, e os alunos que queriam estudar da rede estadual iam para lá e sabiam que lá eles iam ter um nível, cursinho de graça. Por quê? Porque era um sistema, aqui é escola, aqui não é conscientização. Então dá para fazer. Eu vi acontecer. Agora, não se criava lá professor ideólogo. Ali era para trabalhar. Acabou que atraía, era natural. O cara que queria dar aula mesmo e ter a tranquilidade de um clima de escola. Acabava que ia para lá, falava, pô, aqui eu tenho paz. E aqui não vai ter greve, aqui não vai ter nada disso, aqui não vai ter piquete, aqui vai ter aula mesmo, acabou. Eu vou dar minha aula, que nem eu dou na escola lá no Santo Inácio, vou dar aula aqui, pronto. E ele dava a mesma aula, de colégio naval, professor de física era o professor do colégio naval. Treinava a turma toda, o pessoal saía com nível colégio naval, entendeu? Então, quer dizer, dá para fazer. O problema é que esses aí, coitadinhos, não vão ser ninguém. Gente, acho que está na hora, né? Obrigada aí pela atenção de vocês.